Vamos abrir então a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 24. Porque foi durante o Sermão da Montanha. Jesus, ele, logo após falar sobre as necessidades das pessoas, né? Ali em Mateus 6, 31, logo após isso, Jesus vai comparar a pessoa que escuta as suas palavras e as pratica. Jesus vai comparar essa pessoa a alguém sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vai comparar essa pessoa a alguém prudente, porque vão vir as chuvas e os ventos, mas aquela casa não vai ficar capengando para um lado e para o outro ao sabor do clima, não. Então, a gente pode comparar as nossas vidas com uma casa. Aliás, Deus trata o ser humano como uma casa. Então, pode vir mudança de governo, pode entrar governo de direita, de centro, ou de meio, ou de esquerda, ou de cima, ou para baixo, pode vir qualquer tipo de ideologia, pode vir qualquer tipo de crise mundial, pode vir qualquer crise, financeira de fora, pode surgir uma crise aqui, uma inflação no Brasil, mas você vai estar firme, você vai estar seguro na rocha, amém? Porque nós vamos estudar essa questão financeira, escutando as palavras que estão aqui na palavra sagrada, escutando as palavras do Senhor. E não adianta só escutar, tem que escutar e praticar, Jesus falou. Então, para a gente não ficar ao sabor de qualquer crise financeira ou de inflação, na vida profissional, vamos escutar, vamos ver o que a palavra vai falar sobre isso. Tá? Quatro coisas, já adianto para você. Então diz assim, vamos ler. Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, escutar e praticar, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Jesus está dizendo que todo aquele que escuta e pratica a sua palavra, e esta é a palavra do Senhor, é pessoa prudente. Então, se nós vamos falar sobre dinheiro, se nós vamos falar sobre prosperidade, vamos ouvir o que a palavra tem para dizer, o que a palavra do Senhor diz, e vamos praticar, compreendeu? Para a gente fortalecer a nossa casa, para a gente fortalecer a nossa vida, certo? Para a gente ter prosperidade, porque a nossa casa precisa de prosperidade, sim ou não? Precisa de prosperidade, né? A nossa casa precisa da prosperidade que vem de Deus. Então, para a gente ter a casa firme, a casa edificada, vamos ouvir, aprender e praticar, colocar em prática mesmo, sabe? Eu oro a Deus para que hoje você saia dessa igreja aqui completamente transformado e transformada, sabe, mente, palavras, pensamentos, sentimentos e coração completamente transformado, porque a palavra de Deus vai penetrar no seu coração, e aí a palavra vai transformar o seu coração e as suas atitudes lá fora, porque olha, a gente vai sempre estar aqui na presença de Deus durante essa campanha, aprendendo sobre prosperidade, mas você tem que guardar a palavra quando sai daqui da igreja também, não é? A gente vem aqui para buscar o reino de Deus, mas a gente não pode deixar de buscar lá fora, e a gente não pode deixar de praticar lá fora, não. É lá fora que a gente tem que buscar e praticar mais ainda, porque lá fora é que estão os inimigos, lá fora é que estão
as lutas. Lá fora é que está a guerra. Aqui você está na presença de Deus. Aqui você está guardado, está guardada. Aqui Deus está cuidando de você. E o bom é que enquanto você está na casa de Deus, Deus está na tua casa também. Amém? Vamos ler de novo. Eu vou ler agora mais uma vez. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, ou melhor, ao ser humano prudente, não é? Que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Estava edificada sobre a rocha. Vamos ler todos juntos agora, com fé, o versículo 25 apenas. Vamos lá. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Você crê nessa palavra, não é? Então desocupe as suas mãos e dê para essa palavra uma linda salva de palmas. Recebe este louvor, ó Deus. Abre os céus agora para receber este louvor deste povo que te ama e te adora, e se revele para nós nesta noite. Meu Deus, revele a tua vontade, os teus mistérios e a tua palavra, para que esta palavra prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Podeis tomar assento, por gentileza. Qualquer pessoa sabe disso. Para você ter uma casa firme, você não pode edificar ela na areia, não pode edificar, não é? A casa, ela não pode ficar edificada na lama, não é? Não pode estar num terreno irregular. Você tem que ter um terreno adequado, não é? Você tem que ter uma rocha ali de sustentação, você tem que ter uma pedra angular, você tem que ter uma base firme. Então, quando Jesus falou que aquele que escuta e pratica as palavras do Senhor é uma pessoa sensata, eu creio que ele se refere não apenas aos ensinamentos de Jesus, os mais sublimes ensinamentos que ele já nos ensinou, como por exemplo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, amarás, né, perdoarás. Então, eu creio que estas palavras, estes ensinamentos do Senhor Jesus, acerca também do perdão, que nós devemos perdoar 70 vezes 7, né, que nós devemos oferecer a outra face também, não é? Então, todos esses ensinamentos do Senhor Jesus, nós temos que guardar, mas Jesus e a palavra de Deus fala também sobre finanças. Então, nós temos que aprender estes segredos e estas revelações para a gente praticar. Não adianta só escutar. Você vem aqui na igreja, escuta e não coloca em prática, então não adianta. Um dia, não é? Nesse dia mesmo, quando Jesus estava ali ensinando para mais de 5.000 pessoas, ele disse aquilo que nós já lemos antes, que está em Mateus capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus. O que é buscar primeiro o reino de Deus? É você ter uma decisão importante para tomar na tua vida, você primeiro dobrar o teu joelho, é você primeiro consultar o Senhor. Em primeiro lugar, antes de você fazer qualquer coisa, você tem um dia importante, você tem um dia que você vai, não é, buscar um emprego, vai passar por uma entrevista, vai passar por uma prova, para passar num concurso, você tem que um dia tomar uma decisão que vai ser uma decisão que vai refletir durante toda a sua vida, por exemplo, a compra de uma casa própria ou de um terreno.
Você vai dar entrada num terreno, você juntou um dinheiro. Você não vai fazer a coisa sem buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro você vai dobrar o seu joelho e você vai buscar o reino de Deus. O problema às vezes é que a pessoa ela vai buscar primeiro a opinião do gerente no banco. Eu preciso dar uma entrada num terreno porque eu quero um dia construir a minha casa própria. Vê se você consegue aí um empréstimo para mim. Quanto que você consegue? Ou então o financiamento, qual é a taxa de juro que você consegue para mim? Consegue para mim a melhor? Você está indo buscar primeiro o gerente de um banco ao invés de buscar primeiro o reino de Deus. Ou então você está precisando sair de uma situação que está apertado, né? Está difícil pagar uma conta, está difícil de vencer as dívidas, e ao invés de você buscar a Deus, primeiro você busca o ser humano, você busca um parente, você busca o patrão, e o patrão naquela hora faz questão ainda de espezinhar e humilhar até, né? Por quê? Porque você deixou, você permitiu. Você tem que buscar primeiro o reino de Deus. A boa notícia é que Deus, Ele está sempre de mãos estendidas para te dar auxílio. Auxílio emergencial, auxílio para a vida inteira. Ele está sempre à sua disposição. Basta você clamar sempre que você estiver diante de uma situação complicada, complexa. Sempre que você estiver diante de uma grande decisão na sua vida, busca primeiro o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é você buscar o rei deste reino, o rei dos reis, viu? Ele, com todo o seu poder e a sua glória, ele se desfez da sua glória e ele se fez pobre sendo rico, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Então é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o rei dos reis, o Senhor Jesus. E ele é um rei muito rico e poderoso, ele é o criador dos céus e da terra, ele estava com Deus no princípio de todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é muito poderoso, nós temos que buscar, porque ele é o nosso rei e ele é o nosso pai, ele é o nosso dono, ele é o nosso proprietário. Por que buscar a opinião dos outros? Para que se humilhar para os outros? Busca ao teu Deus em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que significa buscar a justiça de Deus? Significa você andar no centro da vontade do Senhor. Significa você ser um homem justo, uma mulher justa. É difícil, sim, é difícil, mas o sangue do Senhor Jesus nos justifica e nos purifica de todo pecado. Mas você tem que fazer um esforço, você tem que se esforçar, você precisa se afastar do mal, você precisa se afastar da iniquidade, você precisa se afastar do pecado, você precisa ter uma vida justa e reta diante do Senhor. Essa é a justiça de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas os serão acrescentadas. Então, quando a gente fala, não é, em construção civil, a gente sabe que a gente precisa ter um alicerce, a gente sabe que a gente precisa ter uma base, a gente precisa ter uma coluna estrutural, senão a construção fica fragilizada. É por isso que, olha, a primeira coluna é justiça, é a justiça. Você tem que se afastar das más obras, você tem que ser uma pessoa justa diante do Senhor. Mas pastor, eu sou um pecador. Eu sei disso, nós somos seres humanos, mas como eu disse, o sangue de Jesus, ele nos justifica, ele nos purifica de todo pecado. Quando você tem o sangue de Jesus, quando você tem a presença do Senhor, e você tem esse esforço pessoal de cada vez melhorar, a cada dia melhorar mais, você é anotado pelo Senhor, você é anotada pelo teu Deus, e você passa a receber a bênção do Senhor durante toda a sua vida. Quer ver um caso? O caso de Davi. Ele tinha pecados. Davi nunca foi perfeito, o rei Davi, mas ele tinha o Espírito de Deus, porque ele tinha um coração quebrantado, ele não era orgulhoso.
Quando ele pecava, ele se arrependia do seu pecado, ele pedia perdão e ele tentava novamente andar na linha, andar reto, ser um rei justo. Então, o rei Davi, desde jovem, ele enfrentou muitos desafios, foi desafiado pelo leão, foi desafiado pelo... Ele venceu o leão, venceu o urso, ele enfrentou o gigante Golias, o filisteu, e venceu o gigante Golias. Ele foi perseguido pelo próprio rei Saul, perseguiu ele, e Deus sempre deu livramento. E ele enfrentou muitas guerras, e passou por muitos perigos, ameaças de morte, mas Deus sempre o protegeu, Deus sempre deu livramento, e ele foi um dos maiores reis, posso dizer o maior rei de Israel. Seu filho foi mais rico, Salomão construiu o templo, mas ele foi o maior rei. Jesus Cristo é descendente de Davi, por isso chamam Jesus de filho de Davi. Então da linhagem de Davi nasceu o rei dos reis. Olha como Davi é importante, não é? Então Davi, o que ele vai dizer lá no Salmo 37, no versículo 25, se eu não me engano é isso mesmo? Dá uma olhada comigo ali. O Davi vai dizer assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Quem é o justo? Justo é quem pratica a justiça. O justo é quem pratica a justiça de Deus. Nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha só, o Davi já estava velho agora. Ele está falando: durante toda a minha vida eu nunca vi um justo ser desamparado pelo Senhor. E os filhos do justo, eles têm também a bênção do Senhor. Então a bênção do Senhor, ela vem para o justo, mas ela alcança os familiares também, ela alcança os filhos. A bênção de Deus alcança a tua casa toda, toda a sua parentela. E eu digo isso que sim, você vai ser um canal de bênção, você vai ser um canal de bênção para a sua família e para a sua parentela. E as pessoas vão ser abençoadas através de você. E não só através de dinheiro, mas porque você vai colocar as mãos sobre o enfermo ali e ele vai ser curado em nome de Jesus. Você vai trazer uma palavra poderosa para aquele coração. Você vai ter uma palavra certeira para aquele coração. Quando alguém estiver passando por um aperto, ao invés de você pegar e falar, se vira que é problema seu, você vai poder dizer: olha, eu tenho para te dar. Eu tenho para te emprestar, você vai ter para emprestar, você não vai precisar ficar pedindo não, porque você vai ser justo, você vai ser justa, você vai ter a bênção do Senhor. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. A sua descendência tem que ser abençoada também. Sabe, é importante a gente ensinar os nossos filhos a palavra, é importante sim, é importante a gente ensinar o valor do trabalho, o valor do esforço, não é? Que é trabalhando que a gente conquista os nossos sonhos, que é estudando que a gente melhora de vida, mas a gente tem também que abençoar os nossos filhos. Eu já fui muito rebelde com o pastor João Ribe, por exemplo, mas meu pai nunca deixou faltar nada para mim. Meu pai nunca falou assim: agora, já que você não está indo na igreja, já que você está desviado, você vai ter que se virar sozinho. Sai de casa, vai embora de casa. Ele nunca falou isso, porque ele sabe que eu sou descendência dele, não é? Eu sou filho dele, e eu estou na promessa do Senhor também. A tua família está na promessa também. A tua família está na promessa do Senhor. Então, você tem que abençoar teu filho, a tua filha. Você tem que ajudar sim, tem que ensinar o valor das coisas, tem. Mas não precisa ficar, sabe, espezinhando, ou pisando, ou humilhando, não precisa, porque Deus não vai achar isso justo. Você tem que ser justo. O justo não é você nem ser bonzinho demais e nem você ser cruel demais. A justiça de Deus é essa: você tem que andar no centro da vontade de Deus. Você não precisa ser um bobão, bonzinho, mas você também não pode ser um inquisidor, você não pode ser um ditador cruel, porque Deus não vai se agradar se você for assim com a sua família. Você tem que ser misericordioso, você tem que ser caridoso, você tem que ser amoroso, amorosa. Você tem que cuidar, você tem que abençoar a sua família. Então, você é justo, é dessa forma. Cumprir toda a justiça de Deus é às vezes você fazer até além do que você deveria fazer. É você fazer mais ainda do que é a sua obrigação. Veja só, quando Jesus se batizou,
ele precisava se batizar, gente? Jesus não tinha pecado. Quando ele tinha 30 anos, ele foi lá fazer uma coisa que ele não tinha obrigação de fazer, não é? Ele não precisava de batismo. Ele tinha 30 anos santos, 30 anos sem pecados, e ele foi ali se batizar, e ele pediu para o João Batista batizar ele, e o João Batista disse: eu não vou te batizar, Senhor, eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. Aí Jesus disse assim: João, deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Justiça, novamente, cumprir toda a justiça de Deus. Jesus estava fazendo isso sem ter a obrigação de fazer, porque isso é a justiça de Deus, você fazer coisas além do que você tem obrigação. Eu tenho um irmão ali, ele é um infiel, ele é um cachaceiro, ele trai a esposa. Eu tenho um irmão ali que ele não quer saber de Deus, ele vive brigando comigo. Aquele irmão, olha, só me dá problema, não é? E não quer saber de Deus, e eu não tenho obrigação nenhuma de ajudar meu irmão, não, eu não tenho obrigação nenhuma de ajudar ele. Ele tem a casa dele, ele tem a família dele, ele que se vire com os seus problemas. Você tem que fazer ainda mais por ele, você tem que fazer além da sua obrigação pelo seu próximo. Jesus disse: amai-vos uns aos outros, amai ao seu próximo como a ti mesmo. Então nós temos que ser aqui na terra agentes transformadores, nós temos que transportar a bênção de Deus, não apenas para a nossa vida, não apenas para a nossa casa e a nossa família, mas nós temos ainda que fazer a bênção do Senhor alcançar mais pessoas, mesmo que não seja a sua obrigação. Você tem que fazer isso por amor, você tem que espalhar bênção aqui na terra, você tem que ser a luz do mundo e o sal da terra, você tem que ser alguém que abençoa as pessoas. Então, isso é você cumprir a justiça de Deus, fazer além do que é a sua obrigação. Então, a primeira coluna é a justiça, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e ser uma pessoa justa na terra, uma pessoa irrepreensível. É claro que teremos dias onde nós vamos dar um deslize e vamos nos desviar um pouco do caminho, mas logo vem o Espírito Santo e ele nos repreende, e aí nós entramos de novo no caminho, não é? Nós fazemos um retorno e entramos de novo no caminho, e é dessa forma que Deus se agrada, é dessa forma que você fica cada vez mais no caminho, é errando, mas voltando para o caminho, é caindo e levantando de novo e seguindo em frente, e o caminho é Jesus, é o único caminho, viu? Então, para você ter base espiritual, a primeira coisa é você ser um homem justo e uma mulher justa. Você acha que Deus vai ensinar o segredo da prosperidade para uma pessoa ruim, uma pessoa injusta, uma pessoa mesquinha? Deus não vai ensinar o segredo da prosperidade para uma pessoa que é uma pessoa ruim por natureza. Então a primeira coisa é que você tem que buscar a justiça do Senhor, você tem que ser alguém justo diante de Deus. Mesmo que isso seja impossível, pelo menos o esforço de cada dia melhorar cada vez mais. Amém? Compreendeu aí? Entendeu? Deus não vai abençoar alguém que é uma pessoa ruim por natureza. Deus vai abençoar o justo. Amém, amados? Então, a primeira coluna é a justiça. A segunda coluna é a coluna da fidelidade. E Deus, Ele cobra a fidelidade, não apenas a fidelidade espiritual, porque só há um Deus, e Deus ele não aceita outro Senhor. Quer ver só o que diz aqui em Mateus, ali mesmo, esse capítulo é maravilhoso, né? Mateus capítulo 6, versículo 24, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, e Mamon é o Deus do dinheiro, é o Deus das riquezas, não é? É o Deus da materialidade. Então, Deus é ciumento, Deus cobra de nós a fidelidade espiritual, e a segunda coluna é a fidelidade, e Deus ele deu a medida desta coluna. Deus já passou a proporção correta desta coluna.
que é o segundo segredo para a gente ter uma casa abençoada e para a gente ter prosperidade. Está em Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. Antigo Testamento, hein? Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Deus dá a proporção, ou seja, a altura, o tamanho da segunda coluna, dizendo assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O dízimo é 10%, a proporção da segunda coluna é 10%. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus começa aqui o versículo 10, dando a proporção exata dessa coluna, 10%. É 10%. E alguém pode pensar assim: 10% é muito, 10% é o mínimo que uma pessoa justa, que reconhece o poder de Deus, é o mínimo que uma pessoa pode fazer. Porque aquele homem que se chamava o Robert Letourneau, aquele homem que prosperou muito, ele não tinha nem a 7ª série, Robert Letourneau, e ele era um mecânico, gostava muito de motores, ele tinha uma oficina que parecia um ferro velho, e aí ele decidiu entregar a sua vida para Jesus, decidiu ser dizimista fiel e ofertante na obra de Deus, e aí então ele começou a prosperar de uma tal maneira, que a oficina dele começou a receber dinheiro do governo dos Estados Unidos para fazer máquinas de terraplanagem, para fazer tratores enormes, para remover grandes quantidades de terra. E aquele homem que não tinha nem a 7ª série, que tinha uma mecânica, uma oficina que estava toda quebrada, um homem falido, que não tinha pai rico, que não tinha instrução, não tinha nada, só gostava de motor, ele ganhou a licitação do governo e ele começou a prosperar e se tornou um dos homens mais ricos desse setor de engenharia civil. Ele é o dono da Caterpillar. E sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte: o dízimo não é um teto, o dízimo é um piso. Então o dízimo, ele é a segunda coluna, mas o dízimo também é o piso. Ele disse que o dízimo é um piso porque ele deu muito mais do que o dízimo na vida dele. E Deus fez ele prosperar muito porque Deus viu o amor que ele tinha pela palavra do Senhor. Então Deus foi abençoando cada vez mais, a partir do momento que ele entregou a sua vida para Jesus e se tornou dizimista. Mas aí alguém pode dizer: pastor, é que o pastor disse que é o Antigo Testamento, né? O Novo Testamento não tem mais isso, não tem dízimo no Novo Testamento. Jesus, ele inaugurou de fato um Novo Testamento, né? O Novo Testamento foi inaugurado pelo sangue de Jesus. E Jesus jamais, ele aboliu o santo dízimo. Veja comigo Mateus, capítulo 23, versículo 23. Jesus está diante ali de fariseus, está diante ali de escribas, e ele vai tocar num assunto muito sensível, e ele começa já dando uma bronca, dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Se eu chamar alguém de hipócrita aqui, eu tomo um bofetão na cara, porque eu estou dizendo: seu mentiroso. Jesus disse isso na frente deles, né? Seus dissimulados, seus mentirosos, seus hipócritas, né? Seus falsos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus está dando uma bronca, não é? Está falando mal. Pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, eles iam fazer ali uma refeição, como eles tinham colhido da terra a hortelã, eles pegavam uma folhinha ali, né, que eles usaram no tempero do que eles colheram,
daquela hortelã, eles tiravam ali o santo dízimo. Ó Senhor, isso aqui é o santo dízimo da hortelã, isso aqui é o santo dízimo do cominho, isso aqui é o santo dízimo, né, do endro. Então, Jesus está dizendo, ai de vós, seus dissimulados, seus falsos, vocês dizimam das pequenas coisas, continuando, desprezais o mais importante da lei, o juízo. O juízo fala de justiça, voltamos em justiça. O mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, que é o amor, e a fé que é a coragem. Então, Jesus está dizendo o que para eles? Vocês tratam essa questão de dizimar como se fosse uma taxação, como se fosse uma transação comercial, como se fosse um pagamento, como se fosse algo assim corriqueiro. O santo dízimo tem que ser santificado, o dízimo tem que ser santificado, como? Através da justiça, que é o juízo, através da misericórdia, que é o amor, e através da fé em Deus. Não adianta dar o santo dízimo das pequenas coisas, se você não observa também a justiça de Deus, se você não observa o amor, se você não observa a misericórdia, e se você não tem fé. Está dando por dar o santo dízimo, só porque você leu ali, ou porque o pastor está falando para dar? Não é isso. É o reconhecimento da soberania do Senhor sobre a sua vida, mas só que você tem que fazer o santo dízimo ser santificado através disso, através do juízo, da misericórdia e da fé. E Jesus continua dizendo, deveis, pois, porém, fazer estas coisas. Que coisas? Essas. Dar o dízimo das pequenas coisas, e não omitir aquelas. Quais aquelas? Não deixar de observar o juízo, a misericórdia e a fé. Então aqui, Jesus, falando sobre o santo dízimo, ele está dizendo, vocês têm que continuar dizimando, mas não de qualquer jeito. O dízimo tem que ser santo, amados. Não adianta você trazer o santo dízimo, e aí você exigir que Deus abra as janelas dos céus, se você não tem uma vida reta, se você não tem uma vida de misericórdia, se você não tem uma vida de um homem justo e de uma mulher justa. Então o santo dízimo, ele chama santo, porque ele tem que vir de uma pessoa que busca a santidade, não estou falando que você vai ser santo, ou tem que ser santa para ter prosperidade. O santo dízimo, ele chama-se santo, porque ele tem que ser santificado pela sua tentativa de estar cada vez mais na palavra de Deus, no centro e na vontade da palavra de Deus. Então, o que é o santo dízimo? Não é uma operação comercial. O santo dízimo é um ato de louvor ao Senhor, ele é uma proporção que Deus dá, é 10% para todo mundo, é 10% para o gari, é 10% para o vendedor no shopping, é 10% para o corretor, para o vendedor de imóveis, é 10% para o motorista de aplicativo, é 10% para o entregador de iFood, é 10% para o motorista de táxi, é 10% para o advogado, é 10% para o enfermeiro, para a enfermeira, não é? É 10% para todo mundo. Por exemplo, se eu ganho R$1.000, meu dízimo é R$100, não é? Por quê? Porque Deus deu a medida, Deus deu a proporção. E se eu quero fazer prova do Senhor, se eu quero poder chegar como está escrito ali em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, e fazer prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu quero fazer prova do Senhor, eu tenho que ter uma vida reta, uma vida justa. Eu não posso entregar o santo dízimo pensando assim, pronto, entreguei, cadê? Abre as janelas dos céus aí. Não é assim. Você tem que observar estas coisas que Jesus falou, o juízo, a misericórdia e a fé. Em outras palavras, a justiça de Deus, o amor e a fé. Compreendeu? Quem está compreendendo? Se o meu santo dízimo, se eu ganho R$1.000, meu santo dízimo é R$100, porque é 10%, essa é a medida que Deus deu. Agora, a terceira coluna, ela tem a ver com a segunda coluna. Ela vai ter relação direta com a segunda coluna. A terceira coluna da prosperidade
é a seguinte, está ali também em Malaquias capítulo 3, no versículo 8, Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Oferta alçada, você ouve falar de oferta alçada, mas às vezes a palavra não entra dentro de você, porque você não compreende o significado dela. Para que a gente usa uma alça? A gente usa uma alça para levantar as coisas. Para que você tem uma alça na mochila? Para que você tem uma alça na bolsa? Para que você tem uma alça numa pasta? Para levantar as coisas que você está carregando ali. Então, a alça, a oferta alçada é uma oferta que você levanta. É uma oferta que você ergue para cima. Até onde você vai erguer esta oferta? Eu vou te dizer, o mínimo que você deve erguer. Você tem que erguer, no mínimo, até a coluna 2, a segunda coluna, que é o santo dízimo. Por quê? Se você, na hora da oferta, você der menos do que 10%, a sua construção vai ficar torta. Uma coluna vai ter 10% de altura e a outra vai ter 1%, porque você, ao invés de dar R$100 na hora da oferta, você deu 10. E ao invés de você levantar a oferta alçada, que é uma oferta que você levanta, você derrubou a oferta. Ao invés de levantar, você jogou ela quase lá no chão, você deu qualquer coisa na hora da oferta. Então a terceira coluna é a coluna do crescimento, e você vai entender por quê. Porque para você ter prosperidade, se você levantar a sua oferta até a altura do santo dízimo, se você igualar a sua oferta ao santo dízimo, você vai ter então uma construção nivelada. Então, no meu caso, se eu ganho R$1.000, e aí eu dou 10% de dízimo, junto com os 10% de dízimo, eu vou fazer uma oferta especial, uma oferta alçada, e eu vou colocar ali também uma oferta de 10%. E aí sim eu vou ter as duas colunas niveladas, 10% de santo dízimo e 10% de oferta alçada, porque eu levantei a oferta. Eu não derrubei a oferta lá para baixo, eu levantei a oferta. Então, essa é a coluna do crescimento, porque olha só, se ao invés de eu dar, na hora da oferta, apenas o nível do santo dízimo, e ao invés de dar ali apenas R$100, se eu resolvo dar R$150 de oferta, e aí eu dou R$100 de santo dízimo, mais R$150 de oferta, eu levantei 50% a minha oferta alçada. Então eu coloquei uma nova medida ali na minha coluna, na terceira coluna. Ao invés de eu colocar 10%, como está a segunda medida, que é a medida da fidelidade, eu coloquei 50% mais alta a medida do crescimento, que é a oferta alçada, porque eu levantei bastante a oferta alçada, até chegar a R$150, cheguei 50% mais alta, esta terceira coluna. Por que eu fiz isso? Porque a oferta é uma semente que dá muitos frutos, porque quando você oferta, você está semeando para crescimento, para multiplicação, para fartura. Então quando você faz isso, quando você aumenta a medida da sua oferta alçada, olha o que acontece, você tem que ser medido novamente. A palavra diz que você vai receber uma medição nova, você vai receber uma nova medida também. Eu quero encontrar aqui, está escrito aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 38, se eu não me engano, Jesus diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então Jesus mesmo está dizendo aqui, que se você medir novamente, né, se você fizer uma nova medição, se você levantar a sua oferta alçada, porque ele está falando sobre dar e receber, dai e ser-vos-á dado. Então Jesus está falando aqui que quanto mais você dá, mais você recebe. Por quê? Porque da mesma forma como você mede, você vai ser medido de novo. Então se você mediu
para mais, você vai ser medido de novo para mais. Agora, se você medir para menos, se você jogar lá embaixo a oferta alçada, você vai ser medido para menos também. Então, se você levantar a sua oferta alçada e você, ultrapassar o santo dízimo, você vai ter que ser medido de novo por Deus. Deus vai te medir de novo e Ele vai fazer você ter ganhos ainda maiores lá na fonte. Ele vai ter que te dar um jeito de você mudar de emprego para ganhar mais, ou Ele vai ter que dar um jeito de você receber uma promoção do seu chefe no seu trabalho. Ele vai te medir de novo, porque Ele vai completar essa diferença que ficou ali, ficou desigual, não ficou? Uma coluna ali com uma coluna mais alta, que você ofertou R$150, e uma coluna de R$100. Então o que Deus vai fazer? Ele vai aumentar o seu salário, Ele vai aumentar a sua maneira de ganhar, você vai ter que ganhar mais dinheiro. Por quê? Por causa que você está medindo com uma medida tua, você está medindo e Deus vai te medir de novo. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então essa é a terceira coluna, é a coluna do crescimento. A palavra de Deus, ela trata a oferta como uma semente. É a hora de você investir. Quando você faz a sua oferta alçada, é uma semente. A palavra trata a oferta como uma semente. Então, é no investimento que você faz na oferta alçada que você colhe frutos e que você vê a sua vida prosperar e multiplicar. A terceira coluna, então, é a oferta alçada. A terceira coluna é a coluna do crescimento. Amém, igreja? Amém. Então, qual é a quarta coluna? A quarta coluna é a coluna da coragem. Por que a coluna da coragem? Porque Deus não trabalha com pessoas amedrontadas. Deus não vai trabalhar com alguém que está com medo de dar o santo dízimo ou de dar uma oferta levantada, uma oferta alçada. Porque lá fora é uma guerra, lá fora é uma dificuldade, lá fora nós temos que enfrentar os desafios, o mercado de trabalho é uma guerra. Então, para a gente vencer esta guerra, eu quero que você vá em Deuteronômio, no capítulo 20, versículo 1, porque Deus está ali ensinando quais são as leis da guerra. Inclusive este é o título aqui deste trecho, Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Quando saíres à peleja, ou seja, quando saíres à guerra contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Amém? Você saiu da terra do Egito, sabia? Você foi resgatado do pecado, você saiu do Egito. Nós saímos do Egito, eu saí do Egito também, não é? Deus me resgatou. Continuando aqui, Deus está falando sobre guerra, tá? Continuando, e será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremeis, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vai, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja, na guerra, e algum outro o logre. São os conselhos da guerra, são os ensinamentos sobre a guerra. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vai, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Não é timidez de vergonha de falar em público, é de medo de fracassar,
temor de fazer as coisas. Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Volta para casa. Se você está com medo, volta para casa, para que o seu medo, a sua covardia, não contagie os seus irmãos. Olha, qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. A covardia, o medo, é uma coisa contagiosa. Por exemplo, você acha que o Robert Letourneau, o dono da Caterpillar, o presidente, o fundador da Caterpillar, se ele tivesse medo, né, de apresentar a sua proposta para o governo americano, ele não seria quem ele se tornou, ele jamais se tornaria quem ele se tornou. Se chegasse alguém no ouvido dele falando assim: ô Robert, você tem certeza que você vai participar dessa concorrência do governo americano? Porque, olha só, a sua oficina é fracassada, a sua oficina parece um ferro velho. Você tem certeza disso? Deve ter gente muito mais preparada do que você. Se ele fosse dar ouvidos, né, às pessoas covardes, se ele fosse dar ouvido aos amigos, entre aspas, né, que às vezes você tem um sonho, às vezes você tem a vontade de fazer alguma coisa, e aí a pessoa pega e fala: você nunca vai conseguir isso não. Sim, desiste. Onde é que você vai divulgar o teu produto? Onde é que vai ficar a sua loja? Como é que você vai distribuir o seu produto? Que ideia maluca que você está tendo? Isso não vai dar certo, né? Porque a covardia, o medo, né? Essa timidez, né? Ela contagia a pessoa. Continuando aqui: e será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo. Deus não vai trabalhar com quem fica atrás. Deus não vai ficar trabalhando com quem, sabe, fica se escondendo, com quem é tímido. Deus vai trabalhar com os maiorais que tomam a dianteira. Então é isso que você tem que compreender, que a coragem é a quarta coluna da prosperidade. A primeira coluna é a justiça, a segunda coluna é a fidelidade, a terceira coluna é a oferta alçada, que é o crescimento, a quarta coluna é a coragem, ou a ousadia, ou mesmo a fé. Porque diz também em Hebreus, no capítulo 10, o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 38? Diz assim: o justo viverá da fé. Aí, ó, quem é o justo? É quem pratica a justiça. O justo viverá da fé, viverá com coragem, com ousadia, não viverá com medo. O justo viverá pela fé, não vai viver de medo o justo. Quem pratica a justiça tem que viver pela fé. Por quê? Você não deve nada. A pessoa que anda no caminho correto, a pessoa que é justa diante do Senhor, né? Essa pessoa não tem o que temer. Vai ter medo de quê? Vai ter medo de qual situação? Não é? Se você é justo diante de Deus, o justo viverá da fé, não tem que viver com medo. O justo viverá com coragem, com ousadia. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não vai trabalhar com quem tem pé atrás. Quem tem pé atrás, quer dizer, pastor, que Deus não gosta, Deus não vai proteger a pessoa medrosa e covarde? Não, Deus vai salvar essa pessoa também, não é? Se ela aceitar Jesus, Deus vai salvar, vai levar essa pessoa para o céu, mas ela não vai prosperar. Não vai ser um Robert Letourneau, por exemplo, não é? Não vai ser alguém que vai crescer, porque quem quer crescer tem que ter essa coragem de se tornar dizimista, tem que ter essa vontade de ofertar ainda mais do que apenas o normal, tem que ter a coragem de levantar a oferta alçada. Deus não vai ter prazer. Deus ama o medroso, Deus ama o covarde, Deus vai amar o tímido do mesmo jeito. Ele vai ter o lugarzinho dele lá no céu, vai ter a casinha dele, mas quem tem fé, quem tem coragem, quem tem ousadia, vai ter uma mansão celestial. E eu oro a Deus para que, Ele esteja preparando para você uma linda mansão, uma mansão assim de cinema, cheia de ouro e prata e pedras preciosas lá no céu, porque Ele está preparando, Ele disse que estaria preparando para nós um lugar lá no céu. Então,
é assim, gente, são 4 coisas básicas. Isso é coisa básica, viu? Isso daí não é nenhum segredo assim, são 4 coisas básicas. Deus não vai abençoar uma pessoa, sabe, injusta, uma pessoa pecadora. Deus vai abençoar a pessoa justa, a pessoa que pratica a justiça de Deus, a pessoa que busca o reino de Deus e a sua justiça. Deus não vai abençoar uma pessoa que não é dizimista. Deus não vai abençoar uma pessoa que não tem compromisso com a sua obra, né? Que não tem a fidelidade, que é a segunda coluna. Deus não vai honrar uma pessoa, Deus não vai fazer a pessoa crescer financeiramente, se na hora da oferta ela der as sobras, ou der qualquer coisa. Deus não vai honrar, Deus não vai ajudar uma pessoa que na hora de tomar uma decisão importante, porque quer abrir um negócio, porque teve uma ideia nova, não é? A pessoa pega e fica com medo de fazer as coisas. Se Deus está te capacitando, se você está com as mãos ungidas, se você está andando na presença do Senhor, na justiça de Deus, então você tem que ir para cima mesmo. Você tem que ter uma ideia, você tem que ter um negócio, e você tem que tentar, e Deus vai te abençoar, e você vai conseguir. Você vai conseguir o que você deseja e realizar os seus sonhos também. Porque você vai estar o quê? Alicerçado, você vai estar embasado, você vai estar ali, né, com estrutura, você vai estar estruturado na fé, a sua casa vai ter base, você vai estar firmado na rocha, amém? E isso é o mais importante, amados, isso é o mais importante. Toda igreja, fique de pé agora nesse instante, porque a primeira coluna é a justiça de Deus, a primeira coluna é nós sermos justos. A segunda coluna é a fidelidade. Vamos ver se vocês lembram todas. Qual a primeira coluna? Justiça. Qual a segunda? Qual a terceira? A terceira é o crescimento. Que é a oferta alçada. A oferta alçada é onde você vai investir para o futuro. A oferta alçada é o crescimento, porque é o seu investimento. E a quarta coluna, qual que é? Coragem, amém? Coragem. Tem que ter fé, porque Deus não se agrada, a alma de Deus não tem prazer nos medrosos e nos covardes. Mas todas essas colunas, elas têm que estar firmes, elas têm que estar sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, não é? E eu amo tanto essa palavra que está aqui. Eu vou abrir e eu vou ler o capítulo inteiro, porque alguém está precisando ouvir isso, viu? Talvez seja eu mesmo. Alguém está precisando ouvir isso, amados. Segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo 22, vamos ler o versículo 2. Toma posse disso, toma posse dessa bênção. Eu vou ler o capítulo inteiro, porque é muito forte. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, aleluia. Em algumas versões está escrito que o Senhor é a minha rocha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei, e de meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas de morte, e as torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços da morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele, e abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim, e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si,
ajuntamento d'águas, nuvens dos céus, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz, e disparou flechas, e os dissipou, raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde do alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio, e tirou-me para o largo, e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e os seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor esclarece as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão. Meu Deus, salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele meus pés como o das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador, sim, para o Senhor, porém não lhe respondeu. Então os moí como pó da terra, como a lama das ruas, os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá, os filhos de estranhos se me sujeitarão, ouvindo a minha voz me obedeceram. Os filhos de estranhos descaíram e, cingindo-se, saíram dos seus encerramentos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança, e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ao Senhor, te louvarei entre as gentes, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Ele é a nossa rocha. Se nós não estivermos firmes nesta rocha, não adianta você querer estruturar nenhuma destas colunas, porque para você ter a verdadeira prosperidade, você precisa primeiro ter a rocha. Então eu peço que toda a igreja agora coloque a mão sobre o coração, e feche agora os seus olhos, e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu creio em Ti,
e nas tuas promessas. Eu sou descendência de Abraão, de Isaque e Jacó, através de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, que se fez pobre, para que pela sua pobreza eu enriquecesse. O Senhor Jesus me faz rico, me faz uma pessoa próspera. Por isso eu quero, hoje, confirmar que Jesus Cristo é a rocha da minha salvação. Ele é o meu rochedo, Ele é o meu escudo. Confirma, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro, porque eu declaro e confirmo: o Senhor Jesus é o meu dono, Ele é o meu proprietário, Ele é o Rei dos Reis, e eu o recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre, em nome de Jesus. Assim seja. Amém.